8h11. Nós estamos com uma peça ilustre em nossos estúdios. A Vale FM tem o prazer em receber Júlio Bittencourt. O prazer é completamente meu, pode ter certeza disso. Um bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso estar aqui hoje, poder conversar com vocês, com essa figura ilustre que é o Tuco. Uhul! Muito obrigado, muito obrigado. Que legal. Bom, nosso programa cultural hoje tem a sua biografia, meu jovem. Que legal, honra completamente minha. Vamos começar da sua infância. Você que é uma pessoa, claro, um dos maiores nomes do jazz brasileiro hoje, né? Músico, conhecido, com várias experiências internacionais, né? Você transmite o seu jazz a 12 países do mundo, né? Então tem uma coisa muito grandiosa nisso e a gente vai contar para os nossos ouvintes. Mas vamos começar da sua infância. Você é nascido em Cruzeiro, fala pra gente dos seus pais. Sim, sou nascido em Cruzeiro, sou filho de José Bittencourt e Sônia Regina Pinto Bittencourt. E para mim ainda recebo um material genético muito importante do grande Sebastião Pinto, que é o cantor que muita gente conhece como cantor do hino da cidade. Então, com certeza, minha infância foi... quando eu nasci, a gente morou um tempinho muito curto, mas morou um tempo na casa do meu avô, com a Maria Aparecida, que é a mulher dele, e sempre aconteciam ensaios. Eu não me lembro, mas minha mãe disse que aconteciam vários ensaios dos grupos de seresta aqui em Cruzeiro, na casa dele. Então, eu posso dizer que desde que eu nasci, eu participei de um ambiente onde acontecia música. Então, com certeza, foi importante para a formação. Depois... já mais velho, eu um pouquinho mais já moleque, a música participava da minha vida, mas não tanto quanto as pessoas talvez imaginem. A pessoa imagina, isso o Júlio deve ter tocado nas panelas desde sempre. Nada. Muito pelo contrário, em algum período eu só me interessei por esporte, brincadeira. A música era apenas uma das brincadeiras que aconteciam na minha casa, apesar de sempre estar muito próximo do meu avô, que a gente assistia a alguns shows e sabia de toda a história, mas aquela música dele tinha uma certa distância, né, de geração pra gente, então não tinha uma sintonia tão grande. A sequência ali daquele período foi essa, só de brincadeira. Eu estudei piano clássico durante 1 ano e meio, mais ou menos, por influência também da minha mãe, que sempre já tocava piano, nunca assim, profissionalmente, mas ela sempre tocou piano. E aí, depois de 1 ano e meio tocando piano, eu falei, esse negócio é muito devagar, eu não gosto de nada de música não, eu vou continuar jogando basquete, fazendo minhas coisas. Então, foi assim, minha infância de muita brincadeira na rua, só com 17 anos que eu fui acordar pra música. Que legal. É uma idade mesmo que geralmente os jovens se ligam na música, né? 17 anos, 15, assim, essa parte da adolescência, começa a ter um gosto, escolher um estilo, né? Muito legal. Você vem de uma família musical, né? Nosso saudoso Sebastião Pinto também teve repercussão nacional, né? Quando cantava na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Então era também uma figura ilustre em âmbito nacional. Muito legal, muito legal. Daí, vocês, de repente, abrem os olhos para a música. Você e seu irmão são muito apegados, né? 2 músicos maravilhosos. E daí, então, vocês decidiram fazer uma banda. Foi nesse período que surgiu o Clandestinos? Então, por incrível que pareça, uma história que muita gente não sabe, é que, na verdade, nem eu entendo até hoje porque que eu fui me ligar de uma hora para outra inventar de ser músico. Tudo aconteceu assim numa sala de aula, eu estudava no Oswaldo Cruz e depois de um intervalo, voltando para a sala, e deu na minha cabeça assim de, vou montar uma banda, mas tipo assim, mais ou menos como se hoje eu resolvesse virar aviador, assim, não tinha uma razão específica disso. Aí eu comentei na minha sala assim, vamos montar uma banda? Eu olhei para, você toca, tinha o Aloysio, que hoje é dono da Academia Ariônia, você toca um pouquinho de piano, você vai ser tecladista, o Laércio aqui vai ser... ele toca violão, então vai ser baixista ou alguma coisa assim. E aí eu olhei o nome da capa do meu caderno, que era uma banda, uma loja de skate que chamava Clandestinos, loja de skate. Eu falei, vamos botar um nome de banda Clandestinos. E nessa começou a brincadeira. E meu irmão só foi dar conta
dele ir assistindo os ensaios, e ele é um pouco mais novo que eu. A gente começou ali a ensaiar, eu comecei a fazer aula de bateria, não era bem exatamente uma aula, mas teve aqui em Cruzeiro o Luciano Perrone, foi um cara que me ajudou no início da bateria. Ele estudava na mesma sala que eu, era amigo ali da minha sala. Ele começou a mostrar o que era. Ele era o único cara que tinha bateria. E eu comecei a tocar bateria sem nunca nem ter visto uma bateria de perto. Me interessar por bateria é uma coisa que até hoje eu fico olhando pensando, mas por quê, né? Por instinto. Por instinto, acho que foi exatamente. Acho que acendeu uma luz em mim, o botãozinho foi ligado, falou, pronto, tá na hora, vai virar músico, vai virar baterista. Foi assim, meu irmão entrou nessa, porque por uma influência, eu falei, olha, eu vou ser baterista. Fiquei sabendo que quem o melhor parceiro do baterista é o baixista. Ele falou, tudo bem, então eu vou estudar baixo, né? Aí foi fazer aula de violão com o Juarez Lopes, que dava aula em casa, que até hoje dá aula em casa. Aí depois disso nunca mais voltou pro baixo, virou guitarrista, né? Que legal. Juarez, grande figura, presente sempre no meio musical, principalmente cruzeirense, né? Muito legal, hein? Olha, pra você ver, o Juarez influenciou o Luciano, hein? Deu os primeiros acordes, que legal. E aproveitando a sua presença, claro, a gente não pode deixar de usufruir do seu playlist maravilhoso, a seleção do Júlio Bittencourt Trio, que tem 5 indo para o 6º CD, é isso? 6º CD, exatamente. Parabéns. Fora 2 CDs com o Bernard Finis, com o cantor francês, que a gente gravou com ele. A gente vai ouvir. Isso que a gente está ouvindo no fundo também é Júlio Bittencourt Trio, um som do Deslimites, do CD Deslimites. Eu sou um grande fã, até suspeito de falar, o meu playlist sempre tem Júlio Bittencourt Trio. Em casa somos fãs de jazz também, e o Júlio Bittencourt Trio é o nosso playlist. Mas vamos lá, diga uma selecionada aí, escolhe uma música do Júlio Bittencourt Trio. Tem uma que me apaixonei muito, porque talvez essa música com certeza foi a primeira música que depois a gente estava fazendo um festival de jazz em Belo Horizonte. Eu comprei um tamborzinho numa feira dessas que eu sempre vou atrás de instrumentos de percussão. Encontrei um tambor muito agradável de tocar, um som muito legal, e vim de Belo Horizonte aqui tocando aquele tambor. Assim, acho que eu enchi o saco de todo mundo dentro do carro. E quando eu cheguei aqui, o instinto foi compor uma música que tivesse aquela influência africana. Então a música é Mulata, uma música que é a primeira composição minha gravada. Legal. Vamos então de Mulata, Júlio Bittencourt Trio.
8h30. De volta ao estúdio com o meu amigo Júlio Bittencourt, contando muito mais de sua vida, de suas experiências. Que na verdade isso também é um patrimônio cultural de Cruzeiro, né? Você faz não, parte. A gente, com certeza, Cruzeiro é uma escolha, né? Foi uma escolha para a gente continuar os nossos projetos aqui. Muitas oportunidades, igual eu tive em São Paulo um tempo, mesmo estudando, agora viajando muito para o Rio, a ideia foi sempre manter o ponto aqui em Cruzeiro como um ponto estratégico entre as cidades Rio, São Paulo e Minas. Então, com certeza, Cruzeiro é muito importante para a gente. Legal. Você tocou num assunto muito pertinente, que são os seus estudos. Você saiu de Cruzeiro para estudar, para conhecer e aprofundar mais os conhecimentos musicais. Como foi isso? Tuco, assim, muita gente hoje com a internet não tem tanta noção de o que a gente precisava fazer para conseguir estudar música naquela época, né? A gente fala naquela época, parece que faz muito tempo, mas como o tempo passa muito rápido e a evolução aconteceu em 2 segundos, a gente, mais ou menos em 96, 97, não tinha internet, não tinha nada, para levar a sério os estudos, tinha que sair da cidade. Meu pai sempre foi muito antenado e ajudou sempre muito a gente
a manter a ideia de que precisa continuar estudando sempre, não parar nunca. E ele achou, na época, no programa do Jô, que era um programa que passava no SBT, na época do Jô estava no SBT, o Duda Neves, que era um baterista que tinha acabado de chegar da Berkeley, uma faculdade americana, ele estava no Brasil, dizendo que começaria a dar aulas em São Paulo. Aí meu pai anotou na madrugada lá o telefone do cara, falou assim, pô, vamos ligar para ele, vou levar você para conhecer um baterista em São Paulo que dá aula de verdade, assim, tal. Aí, saindo de carro daqui, eu ainda moleque, né, com 17, 18 anos, mais ou menos, aí fui marquei algumas aulas com o Duda e comecei a estudar e a entender o que era a bateria. E ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos com a informação fresquinha de todo o material que era dado nas faculdades lá, e eu comecei a ter acesso àquilo. Então, assim, e mesmo assim era extremamente muito complicado, né? Porque depois que meu pai levou algumas vezes, aí eu já tinha que pegar um ônibus, de um ônibus metrô, chegava na casa do cara, ficava 1 hora fazendo uma aula com ele. Quer dizer, o tempo que eu passava na estrada para chegar lá era muito maior do que o tempo que eu ficava lá. Ele gravava algumas fitas cassete, vendia para mim os discos dele, que ele estava lançando vinil, né, que era o disco que ele estava lançando na época de música instrumental, que era raríssimo encontrar. A gente não tinha acesso à música instrumental em nenhum lugar na cidade, então você não podia chegar assim vou comprar um disco de música instrumental de jazz. Eu nem sabia o que era jazz. Eu comecei a ter noção do que era música instrumental com ele. E aí depois a sequência foi estudar na ULM, que é a Universidade Livre de Música de São Paulo, e onde eu tive aulas com um baterista da Jazz Sinfônica, que é o Tony Quinho. E esse baterista da Jazz Sinfônica já era um camarada, um senhor já, ele meio que me adotou em São Paulo musicalmente. E além das aulas, eu praticamente passava o dia todo na faculdade. E então ele começou a me dizer assim, olha, ser músico é muito mais do que saber tocar. Se você quiser ser um músico sério, você vai ter sempre trabalho, mas você vai ter a responsabilidade de chegar na hora certa, de estar com os arranjos prontos, de se preocupar com outras coisas mais, até com a roupa que você vai no show, não ir desleixado, não beber, ter um compromisso profissional muito grande. Isso me marcou muito. E os ensaios que eu assistia da Jazz Sinfônica me fazia perceber um universo que estava longe do que eu tinha nos bailes, que eu estava fazendo baile na época com os clandestinos. Mas, puxa, comecei a assistir ensaio onde o Ed Mota estava fazendo com a Jazz Sinfônica. Depois era a Elza Soares com a Jazz Sinfônica. Isso eu assisti nos ensaios dos shows. Então eu via bastidores, as conversas, os interesses. Aí, com certeza, foi me influenciando e muito. Que legal. Nossas influências são muitas, né? Parabéns às suas influências, tratando bem esse assunto. Essa semana, o meio musical brasileiro, né? Os ícones brasileiros, nós tivemos uma perda muito grande com o Naná Vasconcelos. E ele que era considerado o rei da cozinha, né? Das panelas. O que isso representa para você, esse percussionista, que tanto ele te influenciou? Então, o Naná é um cara incrível, que a gente sente muito a saída dele da terra aqui. E ele influenciou muito, porque é um cara que conseguiu quebrar algumas regras americanas. Antes dele tinha o Ayrton Moreira, tem o Ayrton Moreira até hoje, que foi o primeiro percussionista brasileiro a ir para os Estados Unidos e ser considerado assim... entrar para o hall dos percussionistas mundiais como um dos principais. Por exemplo, ele tocou no grupo com Miles Davis. Só para as pessoas, para quem não conhece Miles Davis, dá uma procurada quem é Miles Davis, talvez sejam considerados entre os 10 maiores jazzistas mundiais, né? Então ele foi para lá, porque até antes do Naná Vasconcelos e do Ayrton Moreira, não existia referência de percussionista brasileiro. Era só, assim, falava percussionista nos grupos, eram sempre pensados os percussionistas cubanos. Então nunca tinha não tinha o estilo brasileiro de fazer percussão. Quando o Ayrton levou para os Estados Unidos esse tipo de... Porque o percussionista cubano, que ele sempre usa as congas, tem toda uma maneira de tocar muito que envolve esses instrumentos. O brasileiro levava panela, patinho, pratinhos... Já dava um jeitinho. Pô,
ampliava, né? E de uma hora, e depois do Naná e do Aedo, todo mundo queria ter um percussionista brasileiro na banda. Então eles foram super importantes para a música mundial. O Naná ganhou 8 Grammys, né, bicho? Então pouca gente sabe disso, que um cara tão assim importante na nossa música ganhou 8 Grammys. Tem aqui gente que a gente conhece que considera super importante e não ganhou um Grammy na vida. Indicado ainda. Exatamente. Puxa vida. São 8 horas e 37 minutos. Vamos mais uma vez agora para a escolha do Júlio Bittencourt, para saber qual é a música dele. Essa próxima música é uma outra que foi uma escolha feita que eu fiz junto com um saxofonista francês que teve aqui pela região, chamado Laurent Brunet. Essa música chama Um Rasgado. A ideia sempre foi fazer um bate-papo entre dois instrumentos. A bateria convida o instrumento para um bate-papo musical. Tudo tocado, sem ensaio nenhum. Era no primeiro take, onde eu começo uma ideia e a partir dessa ideia ele segue, e é isso que vocês vão ouvir agora, Um Rasgado. Que legal. Vamos nessa, Um Rasgado de Júlio Bittencourt Trio.
Legal demais esse som, Júlio. Jazz é maravilhoso, ele liberta a nossa mente. São 8 horas e 42 minutos. Estamos nos estúdios da Vale FM, Sistema Vale FM de Comunicações, com a presença ilustre do Júlio Bittencourt, um músico internacional. Vamos falar dessa parte internacional, Júlio? Isso é legal também. Você tem um projeto social maravilhoso no Instituto Musical Bittencourt, que é um auditório onde você faz um trabalho gratuito de jazz, uma apresentação gratuita às terças-feiras, transmitido em 12 países. Exatamente. Conta pra gente essa história. Então, essa história, tudo começou com a ideia da gente abrir gratuitamente para as pessoas assistirem o jazz, porque a gente começou a tocar há 15 anos. O jazz ainda é relacionado à elite, né? Na verdade, não tem essa relação com elite, até porque o início do jazz foi criado dentro das boates, na verdade, dentro de um lugar extremamente simples e da mistura da música dos negros americanos com a música erudita. Então, assim, a origem do jazz não tem nada de elite. A elite, na verdade, ele não gostava do jazz, assim, o jazz era excluído do local, até que mais tarde ele foi ser visto como uma música de uma importância muito grande. Mas aí, como a gente tinha sempre essa ideia que os shows eram feitos em lugares onde algumas pessoas não poderiam ou se intimidariam de assistir, a gente resolveu abrir o IMB e começar a fazer o projeto de portas abertas toda terça-feira, das 18h30 às 20 horas. Então a gente faz isso há mais de 10 anos, cara. Há 10 anos que a gente toca toda terça-feira, vocês podem imaginar, até terça de feriado a gente está lá. Que legal. E um projeto pra gente tão importante que mesmo quando eu não posso, ou é difícil eu não poder, mas o BJ, por exemplo, que é um cara que tem às vezes a família no Rio, acontece algum problema, ele não pode estar na terça, a gente paga um músico para poder fazer, mesmo não ganhando nada, para justamente não acontecer de não ter apresentação e de perder o projeto. Depois disso, com tudo isso acontecendo, a TV Câmara, que é o Marcos Rossi, que é um camarada muito legal, através do Pena, do Cláudio Pena, que nos dá uma força muito grande, apresentou o Marcos Rossi, que faz a programação da TV Câmara. E ele falou assim: pô, Júlio, essa ideia é maravilhosa, eu quero dar uma força para vocês. Eu vou dar para vocês um canal para vocês transmitirem isso pela internet. E a gente ganhou essa possibilidade de levar esse projeto que a gente tocava ali, para as pessoas sentadas ali no nosso auditório, para 12 países. Então, quando a gente olha o acesso lá, 6 mil pessoas assistindo, você fala: caraca, eu estou em Cruzeiro, tocando para algumas pessoas ali embaixo e para 6 mil pessoas espalhadas no mundo assistindo, ouvindo, né? E assistindo, né? A gente pelo nosso site, que é o jbtrio.com.br. Você tem um botãozinho lá, clique, assista ao vivo, vai abrir uma televisãozinha. Toda terça-feira a gente está no ar. Mas se a gente está falando na Rádio Vale FM aqui em Cruzeiro, e se você é de Cruzeiro, aproveita, dá um pulo lá na escola, que fica no final da Rua 7 de Setembro, número 947, Jardim América. Só chegar lá, a partir das 18 horas, o portão está aberto, não paga nada para entrar, e a emoção de assistir o jazz, assim, ao vivo, eu garanto para vocês, eu posso dar essa certeza que é muito mais legal ainda do que assistir pela internet. É intenso. De interagir com a gente lá. Então, o convite está feito. É muito bom, muito bom o jazz ao vivo lá, gente. É de você sair arrepiado, porque você sente os instrumentos vibrando ali naquele momento. É uma coisa muito legal. E vocês têm aula de todos os instrumentos lá no Instituto Musical? Como é que funciona lá? Graças a Deus a escola cresceu muito. Hoje a gente tem mais de 200 alunos. A gente tem alunos do interior de São Paulo, do Rio e do sul de Minas. Então, hoje a gente tem aula, eu dou aula de bateria, percussão, eu e o Marcelinho, né, somos dois professores aqui nessa área de bateria e percussão. O Luciano e o Gabriel, guitarra, o BJ, contrabaixo, Ana Karina, piano, a Inoan, técnica vocal. Então a gente tem técnica vocal, guitarra, bateria, cavaquinho, percussão, teclado, contrabaixo, deixa eu ver o que mais que tem. Tem aula de sax agora na escola, legal. Que é uma parada muito bacana. E ainda tem uma inovação aí que eu
montei pela primeira vez aqui em Cruzeiro um grupo de percussão feminino, que está acontecendo na escola todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, se você é mulher e quer aprender a tocar percussão, a gente tem um grupo só de mulheres. Está sendo incrível e inovador ainda. Olha aí, inovando em Cruzeiro. E outra, tá deixando também marcado a nossa cultura, né? A cultura cruzeirense. Querendo ou não, você leva o nosso nome a 12 países, toda semana, né? Pouca gente sabe em Cruzeiro que nós temos um lugar em Cruzeiro que dá 6.000 pessoas de audiência todas as terças-feiras. É uma coisa muito grandiosa isso. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu gostaria realmente que as pessoas se atentassem para lembrar que toda terça-feira tem jazz ao vivo e que isso não acontece em nenhuma cidade do Vale, em nenhuma cidade, São José, Barra Mansa, qualquer, tanto lado do Rio quanto de Minas, não existe nenhum lugar que você possa ir toda terça-feira assistir jazz gratuito, e Cruzeiro tem isso. Opa, que beleza. Vamos mais um pouco de jazz então. Vamos levar jazz para... É isso aí. Fala um pouquinho do que você selecionou para tocar agora pra gente. Então tem uma que a gente curte muito, que é Sun Blues, uma música de composição do BJ e que mistura um pouquinho do toque do blues com o samba. Essa sempre esquenta nossos shows. Pô, que legal. Olha aí, da seleção do Júlio Bittencourt Trio, vamos ouvir Sun Blues.
8 horas e 55 minutos. No estúdio hoje a presença do músico Júlio Bittencourt, uma referência musical para muitos aqui na nossa região e também internacional. Pois é, Júlio, vamos falar um pouco da sua vida profissional, como é ser um músico profissional aí, correr a estrada, fazer turnê, fãs, esse tipo de coisa. Fãs. Essa daí é realmente para música instrumental um negócio assim. A gente tem pessoas que gostam, cara, e isso é o mais importante. Como a gente está na estrada há muito tempo e com esses projetos do trio, a gente fica muito feliz de encontrar pessoas, por exemplo, que quando a gente toca em São Paulo, saem do Rio, pegam um avião para assistir a gente. Quando eu encontro com essas pessoas em São Paulo, a gente foi lançar o nosso disco num lugar chamado Bourbon Street. Bourbon Street é uma casa de São Paulo de um grau de importância, onde a gente foi lançar um disco tão grande, cara, que já tocou B.B. King, Diana Krall, já tocou artistas assim. Quando a gente olhava, o cara nos levou no hall das pessoas que já tinham tocado lá, e o camarim tem as assinaturas. Então a gente ficava olhando aquelas assinaturas, falava, caraca, bicho, esses caras tocaram aqui nesse mesmo palco que a gente. Que legal. Foi assim muito emocionante, muito emocionante. Bom demais. E aí a gente encontrou com esse casal lá que saiu do Rio, pegou um avião para assistir a gente no lançamento do CD em São Paulo. Então isso é muito gratificante, saber que as pessoas acreditam no trabalho. Isso é realmente muito bacana. Música nobre para ouvidos nobres. Não, isso é legal, é gostoso porque a pessoa sente que a gente faz isso com amor à música mesmo, né? O jazz tem eu acho que essa valorização da música à frente da pessoa. Então o importante não é a pessoa, o importante é a música. Nós somos um canal que é usado para transmitir a música para as pessoas. Então eu acho que quase toda a relação da pessoa que gosta do artista com o artista é muito mais menos colocado o artista em primeiro plano, entendeu? Então a pessoa não chega já tipo querendo te agarrar, puxa, nada, não tem essa relação como na música pop, que é muito dada a importância para a pessoa, né? A pessoa é importante, não. Na música instrumental, no jazz, o artista, ele é um canal da música que ele recebe a música, né? E transmite para as pessoas. Então as pessoas são fãs da arte que o cara faz. Então isso é muito bacana. Muito legal. Já tive a oportunidade de ver algumas cenas de fãs e realmente elas querem, parece que, entrar dentro da bateria. Elas querem ver, é muito legal. Continuando falando da sua experiência profissional, foram muitas histórias, né? São muitos anos na estrada, mas tem algumas em particular, né? Por exemplo, você teve a oportunidade de tocar na Dança dos Famosos, para os artistas dançarem. Conta pra gente como isso foi um convite e tanto. E por acaso a gente estava até na terça-feira fazendo nossa apresentação, quando recebeu um telefonema, a Camila, que é a secretária da escola, me parou assim no meio do som lá, falou assim, olha, é da produção do Faustão. Eu falei, ô Camila, você tá de brincadeira com a gente? Não é possível. Não é, o cara tá falando que é da produção do Faustão, que ia falar com o Júlio Bittencourt. Eu falei, caraca. Aí fui atender o telefone, realmente era o produtor do Faustão, e ia ter na Dança dos Famosos um momento especial, que era, eles iam dançar jazz, e ia ter uma dança de salão que tinha a ver com isso. E a gente foi convidado para fazer um workshop para os artistas na Globo. Então a gente foi tocar e falar sobre jazz para a rapaziada que ia participar da dança naquela semana. Pô, com certeza pra gente foi muito legal, porque a gente foi na Globo, foi no Faustão fazer o que a gente faz. A gente não teve que fazer nada diferente, eu não toquei nada do que eu não iria tocar em qualquer lugar. Então pra gente isso foi demais. Encontrar o Giba, a gente tinham vários artistas importantes que chegaram poxa, adorei seu projeto, seu trabalho. Então foi muito interessante pra gente, e receber esse carinho de artistas lá foi super interessante. Legal demais. E tem ainda a história que pra mim é das mais importantes, porque a gente foi convidado pela equipe Shell Ferrari para fazer um show para os pilotos de Fórmula 1 em São Paulo. Essa história foi demais. Então, olha só, vocês podem em casa imaginar essa história. Você imagina você ser convidado para tocar num hotel de luxo em São Paulo, só para as equipes e os pilotos de Fórmula 1, e o pessoal da Shell. Então, estava o presidente da Shell, estava os pilotos de Fórmula 1, e a gente ia tocar uma música em homenagem a Ayrton Senna. Nessa música, lógico que era o tema da vitória, né, que é o tema da vitória, a gente fez uma adaptação do trio
para a música O Tema da Vitória, que quem quiser ouvir, se você entrar no meu Facebook aí, você vai ver, né, tem a nossa página oficial, que é Fala pra gente. JB Trio Oficial, né? Se você entrar nessa facebook.com/JB Trio Oficial, você vai ouvir, porque eu postei agora há pouco tempo num show que a gente fez essa versão que foi tocada lá em São Paulo. E foi uma emoção tremenda. Primeiro que a gente, olhando ali para aqueles pilotos, todo mundo reverenciando Ayrton Senna, que passavam as imagens, e a gente tocando aquela música, é um momento e tanto a ser lembrado pro resto da vida. Que legal. E ainda mais curioso, se você que está ouvindo a gente aí da Vale FM gosta de Fórmula 1, vocês podem imaginar que o presidente da Shell, que foi um camarada super bacana, foi muito simpático com a gente, no final falou assim: cara, muito legal o trabalho de vocês, vamos fazer um convite. Vocês não querem ir pro box da Ferrari assistir a Fórmula 1 no domingo? Lá vai ter a corrida, vocês vão conhecer o box da Ferrari, ficar ali próximo e assistir a corrida. A gente olhou pro outro e falou: poxa, você não pega a mão não, mas muito barulho ali, a gente tem que ir embora. E a gente agradeceu ele e foi embora, e a gente acabou não indo para lá. Eu sei que quando eu conto essa história, eu não tinha ideia que as pessoas que gostam de Fórmula 1, quando a gente conta isso, a pessoa quase que tá não com certeza. Mas de qualquer maneira, o importante era a música, e a música aconteceu. Que legal, para você ver como se comporta um ouvido de um músico. Ele preza a paz, o silêncio. Quando ele precisa ouvir o silêncio, ele quer realmente ouvir o nada. Às vezes é bom ouvir o nada. Não, muito legal, hein? Vocês são referências internacionais. Parabéns. É muito legal essa história, vocês tocarem para os pilotos da Fórmula 1, porque são pessoas que consomem produtos nobres. São pessoas classe AAA. É um esporte caro, né? Um meio caro. E para você ver quão nobre é a sua música. Vocês estão de parabéns. Na verdade, a nobreza está em, graças a Deus, a gente tocar uma música que a gente não tem um comprometimento, quer dizer, o nosso comprometimento é a música. Então isso que pra gente é o mais importante. A gente quer fazer o melhor que a gente pode fazer a cada momento. Todos os dias a nossa comparação é sempre feita com nós mesmos. Então, assim, a gente precisa estar melhor amanhã do que a gente está hoje. E isso que nos faz crescer, isso que nos faz dar vontade de tocar melhor. Amém. Que legal. É isso, ouvintes, 9h03. Chegou a hora das despedidas. É isso aí. Primeiro, agradecer demais ao Tuco, que é um camarada que eu indico a todas as pessoas que gostam de arte aí. Tem um material aí de imagens incrível do Tuco on Track, que eu estou sempre acompanhando. Sempre que ele pode e dá certo, ele está sempre nas turnês com a gente, viajando aí, fazendo algumas imagens. Então quem vê muitas imagens do Júlio Bittencourt Trio na internet, fotografia, muita coisa do Tuco, porque são incríveis, não é porque ele é meu amigo, é porque realmente é muito bom. Então eu agradeço ao Tuco, à Vale FM, esse apoio, a essa importante empreitada de ter um momento onde se ouça jazz na rádio. Isso é uma coisa, é uma inovação, é um momento transformador na cultura nacional e principalmente de cruzeiro. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e a você que está assistindo aí, que faz com que a gente possa continuar aqui. Então, muito obrigado aí, um beijo a todos vocês e acompanhe o trio no jbtrio.com.br. Pô, legal demais. Obrigado, Júlio. Falou, até mais. Muita força, meu brother. Obrigado. Tuco on Track é também Júlio Bittencourt Trio. A gente apoia essa ideia. Bom, amigos, a gente fica por aqui, deixando aquele forte abraço a toda a família Bittencourt, aos amigos do IMB, aos Juarez, aos professores, aos alunos, né, aos fãs, ao público feminino, às pessoas que vivem motivadas pela música. Forte abraço a vocês. Também a Dona Maria, o velho Guatambu, Cláudio Capucho, do Estúdio Caps, que permeia e empurrando o Tuco on Track. O Tuco on Track é um produto do Estúdio Caps, estudiocaps.com. Muito legal. E também a Lila Capucho, Aristóteles III, a Dona Rose, lá do Jardim América, a Dona Geralda, lá da Expedicionária, e a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço, um beijo no seu coração, que Deus a abençoe. A gente se despede. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
on track. To go on track. To go on